A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Aleluia. Louvado seja Deus. Na verdade, meu querido, eu estou esmiuçando com vocês esse livro aqui, ó. O Evangelho Coberto de David W. Dier, né? A gente já leu alguns pontos aí, alguns tópicos, né? Do primeiro capítulo. E a gente ainda continua no primeiro capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Vamos fazer aqui uma leitura, vamos fazer aqui uma oração, pedir a Deus o auxílio, a ajuda dele, porque a gente não pode falar das coisas do Senhor, das coisas do alto, das coisas do céu, com a nossa própria sabedoria, entendimento, porque Deus, ele é Deus, né? E as coisas de Deus a gente tem que fazer com ordem, decência, com amor, com humildade e pedir sempre a ajuda dele. Porque a gente, por si só, a gente não é capaz. Nossa inteligência, ela é limitada. O conhecimento que a gente tem é limitado, né? Por mais que você seja uma pessoa erudita, que se formou, que se tornou um doutor, né? Em direito, tá entendendo? Que fez pós-doutorado, mestrado, né? As coisas de Deus é diferente, irmão. A nossa sabedoria, a inteligência que a gente tem nessa terra, ela não compreende as coisas do alto, né? Nós, para compreendermos as coisas divinas, nós temos que estar ligado com o Altíssimo, o nosso Deus Criador do céu e da terra. É por isso que a gente deve estar sempre, antes da gente orar, da gente pregar, for falar as coisas de Deus, a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo, para que ele nos ajude, nos auxilie, para que a gente não fale de nós mesmos. Amém? Então eu quero aqui, antes de tudo, orar e fazer uma leitura da palavra de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, eterno, santo, Deus, nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus, reconhecemos nossa humildade, nossa pequenez, reconhecemos que somos limitados, Senhor, e que precisamos de Ti, e que não podemos, meu Pai, falar de coisas espirituais se o Senhor não nos der graça, não for conosco. Por isso, toma o primeiro lugar aqui, fala a cada coração de pessoas que irão ouvir, meu Pai, esta aula. Abençoa cada um deles, suas famílias, em nome de Jesus. Entra com providência. Eu não sei o que essas pessoas precisam de Ti, mas o Senhor é o Deus que sabe. Por isso, abençoa, Pai, essas pessoas, eu te peço, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos ler aqui o Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 91, meu querido. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Da sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos perceberás e contemplarás a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada.
nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos deles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora pisotearás, o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele te ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conheceu o meu nome. Sempre me chama pelo meu nome. Hei de responder-lhe, estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu contemplarei com a vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Uma oração gloriosa, né? Esse Salmo 91, louvado seja Deus. Vamos dar aqui continuidade, meu amado, a este trabalho, a qual nós nos propusemos a fazer para a glória de Deus. Aqui não tem ninguém melhor, né? Eu faço tudo isso que eu faço, meu querido, é para a glória de Deus. É para ajudar no crescimento, né, das pessoas e também do meu querido. Amém? Que possamos então aqui começar esta leitura. E aí a gente vai também trabalhar com a Bíblia, né, em alguns versículos aqui, em alguns capítulos de algum livro. Este ponto de hoje, né, se tratando do sangue, ele é pequeno. Mas eu quero dizer o que, irmão? Para que você venha ter uma compreensão de tudo que eu estou falando durante esses pontos, você tem que assistir cada aula, tá entendendo? Não adianta você assistir só uma aula e achar que você tem que assistir todas as aulas decorrentes deste livro, para que você possa ter um entendimento daquilo que está sendo explanado no canal, através do livro, né, que eu estou aqui lendo. O sangue de Jesus. Nos últimos séculos da igreja cristã, parece ter havido um forte ênfase no perdão, baseado no sangue de Jesus. Muitos hinos famosos foram escritos em muitas mensagens pregadas sobre este tema. Atualmente, muitos cristãos se alegram com a graça de Deus e o perdão de Jesus. Certamente isto não está errado. É óbvio que todos nós necessitamos desesperadamente sermos perdoados. Sem a graça e o perdão misericordioso de Deus, estaremos sem esperança alguma. É claro que o perdão é parte da mensagem do Evangelho. É uma experiência essencial para cada crente. Por exemplo, lemos em 1 João, capítulo 2, verso 12, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E também em Tiago 5,15 afirma, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Veja que esses versículos, eles estão tratando, né? Sempre ele está endossando, se a pessoa pecar, endossa muito o perdão, né? Que Deus dá quando a pessoa comete pecados, né? Vamos continuar. No entanto, a palavra grega para perdão, usada nestes versículos, ou nesses versos, no restante do Novo Testamento, não é áfesis, que, como vimos, significa liberar. Em vez disso, é afiene, que significa
descarregar, deixar ir ou ignorar. Esta é uma palavra completamente diferente. É a palavra grega que aparece frequentemente nos 4 evangelhos, onde Jesus usa em seus ensinamentos sobre o perdão. Aleluia. Mas quando falamos sobre o sangue de Jesus, a mensagem central é realmente o perdão. Devemos acreditar que este é o propósito principal pelo qual Jesus morreu. Ou existe ainda uma verdade revelada mais importante que deveria ser o nosso foco? A ênfase no perdão parece ser sustentada por alguns versos como Efésios 1:7, onde lemos: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E Colossenses 1:14, onde fomos ensinados que, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Mas, novamente, aqui, a palavra grega traduzida como perdão é áfesis, que literalmente significa libertação, ou soltar da cadeia ou prisão. Só por analogia poderia significar perdão. Isso dá a estes 2 versos um significado totalmente diferente. Agora vamos rever estes 2 versos que lemos recentemente. Com uma nova tradução, surge uma realidade completamente diferente. Lemos: e nele que temos a libertação pelo pagamento do resgate, através de seu sangue, e também a soltura da cadeia de nossos pecados, de acordo com a realidade de sua graça. Efésios 1:17. E nele que temos nossa soltura por pagamento de resgate, a libertação dos nossos pecados, através do derramamento do seu sangue. Eclesiástico 14, Colossenses 1:14. Então vemos que estes 2 importantes versos também não falam especificamente do perdão. Eles também não estão se referindo a ser perdoados dos pecados, mas a ser liberto das correntes do pecado que tanto nos escraviza. É uma libertação que todos nós desesperadamente necessitamos experimentar. Estranhamente, Deus perdoou pessoas no tempo do Velho Testamento. Jesus também perdoou diferentes pecados antes de sua morte na cruz. Mateus 9:2 e Lucas 7:48. Embora seja possível que estes episódios de perdão fossem baseados na expectativa da morte de Jesus, isso não foi claramente afirmado. Por outro lado, é significativo que alguém jamais foi salvo de seus pecados e transformados à imagem de Cristo antes da morte e ressurreição de Jesus. Ninguém jamais foi liberto do pecado antes que Jesus fosse crucificado. Embora o perdão pareça ter sido concedido antes da cruz, a libertação do pecado não foi.
Isso, portanto, reforça o pensamento que este trabalho poderoso e libertador foi o propósito central da obra de Jesus na cruz. Nossa libertação do pecado, então, destaca-se como a principal razão pela qual Jesus morreu. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, às vezes, questões de tradução, você veja que ele aqui vai nos mostrar uma outra, tradução, que aí a gente vai compreender que, na verdade, o sangue de Jesus, ele nos comprou da escravidão do pecado. O sangue de Jesus nos resgatou, através da morte de Cristo ali na cruz. Ele nos resgata da escravidão do pecado. Tanto é que a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as cravou na cruz. Isaías 53. Então Jesus, quando ele ali é crucificado, seu sangue, isso já começa, irmão, no martírio de Cristo, quando ele começa a ser chicoteado, e o seu sangue ali, a gente aí vê o que a palavra de Deus nos relata, todo o sofrimento, todo o sangue que Jesus perdeu, aquele sangue ali na cruz derramado, irmão, nos resgatou para Cristo, Ele nos comprou da escravidão, não éramos escravos do diabo, irmão. Por que nós éramos escravos do diabo? Porque Adão e Eva pecaram, e ele ali, irmão, deu legalidade para que a criação de Deus, os filhos de Deus após Adão, quando o homem começa então a procriar, a se multiplicar, aquelas pessoas ali, elas estavam escravas de Satanás. Elas começaram a ter atitudes diferentes, a ter um sentimento dentro delas de ódio. Houve o homicídio, começaram a fazer coisas erradas. Elas estavam presas no pecado, na escravidão, eram escravas de Satanás. Mas com o sangue de Cristo, fomos comprados, resgatados. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, ou seja, não pode haver, não se pode tirar o pecado sem que o sangue de Cristo nos purifique. Somente o sangue de Jesus, meu querido amado, tem poder para nos limpar, nos purificar de todo o pecado. Aleluia. E a cada dia, aleluia, esse perdão, esse perdão que nós recebemos de Cristo, através da sua misericórdia, da sua graça, através do ato salvífico de Cristo na cruz por nós, a sua morte e ressurreição. Então o homem, ele é salvo. Mas ele é salvo como? Quando ele vai, então, Jesus, ele fez a obra. Ele morreu para libertar o homem da escravidão do pecado, para salvar. Mas a salvação, ela só vai ter efeito quando o homem, ele reconhece, quando ele olha para dentro de si e concorda com a palavra de Deus, que ele é pecador. Se ele não concorda, irmão, se ele acha que não é pecador, que ele é perfeito, que ele é bonzinho, então ele nunca vai alcançar o perdão, nunca vai alcançar, nunca que a obra de Cristo vai ter eficácia na vida dele se ele não concordar com as sagradas escrituras, que vai mostrar que nós, seres humanos, somos pecadores e que precisamos nos voltar para Cristo, para que ele possa nos perdoar, nos resgatar, nos limpar, e que a obra salvífica dele venha a ter efeito em nossas vidas. Aleluia. É necessário que a gente tenha, meu querido amado irmão,
uma compreensão correta da palavra de Deus, para que ela possa ter efeito em nossa vida. Entender que a obra de Cristo em nossas vidas ela é completa, né? Mas nós precisamos então todos os dias estar debruçados na palavra de Deus. É só através desta palavra, irmão, que o homem pode ser liberto, que o homem pode chegar a Deus, né? É importante. Sem Cristo, irmão, nós não podemos nada. É Ele que fez a obra por nós. Nós temos que entender que esta obra a qual Ele fez é completa, né? O seu sangue nos comprou da escravidão do pecado. O seu sangue nos limpa, né? Ele nos resgatou. Aleluia. E nós estamos então aqui hoje servindo, adorando a Deus. Aleluia. Aqui, meu irmão, meu intuito é que a gente possa ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, né? Compreender que existe várias traduções desta palavra e que muitas delas têm uma compreensão que não nos traz uma ideia correta daquilo que Deus fez. Por quê? Porque a palavra de Deus, como foi dito na primeira aula, ela passou por mãos de vários tradutores ao longo da história. E nós, como leitores, né, da Bíblia, estudiosos da Bíblia, pesquisadores da Bíblia, nós precisamos buscar mais, né? Nós precisamos cavar mais para compreender e entender a palavra de Deus, para que ela possa surtir efeito em nossa vida. Eu não posso acrescentar nada à palavra de Deus, eu não posso tirar nada, eu não posso inventar nada de si mesmo, mas a gente tem sempre que buscar mais e mais a verdade. O ideal seria se nós tivéssemos materiais, né, judaicos sobre os costumes daquele povo, né? Porque a palavra foi escrita para eles, irmãos, em hebraico, em aramaico, em grego. E a gente precisa, né, na nossa limitação, por não termos tantos esses materiais, nós temos que nos debruçar, pesquisar, para ter uma compreensão correta da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Eu não quero aqui, irmão, que vocês me olhem com, olha, o irmão quer ser doutor. Não, irmão. Aqui eu quero trazer a palavra de Deus. Como eu disse, eu fiz apenas uma leitura, né, neste livro. E meu intuito aqui é que a gente cresça junto, né? Que a gente compreenda que o grego, como foi dito numa aula, que o grego, a palavra, a língua grega, ela tem, quando ela se traduz para o português, ela tem várias traduções, né? No português, a palavra grega, ela vai ter vários sentidos, e nós temos que saber aplicar o sentido correto, o sentido mais coerente, para podermos extrair a ideia correta que Deus quis passar para o seu povo, para a gente, para que possamos crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Muitas das vezes nós falhamos porque não temos, né, essa ideia, esse conhecimento do grego e do aramaico, do grego e do hebraico, né, da palavra de Deus. E a gente, às vezes, por não termos uma tradução tão fiel, a gente às vezes erra, não é verdade? E às vezes até mesmo aqueles que já se dizem doutores, eles erram quando estão pregando, irmão. Não pense que eles ali não erram, eles erram, eles não sabem tudo, ninguém sabe tudo. Principalmente quando se refere-se às Sagradas Escrituras. O que nós temos que fazer é procurar trazer uma palavra fiel e verdadeira, né? Dentro do entendimento. Por isso sempre eu gosto de abordar. É importante orar, é importante ler a palavra, se consagrar,
para a gente poder, para que o Espírito nos possa nos dar a compreensão correta da palavra, né? Que a gente nos dê condição, Deus nos dê condição de ter material, da gente poder ir pesquisando e juntando, e aí crescer na graça, no conhecimento, sermos crentes berianos, em nome de Jesus. Então, meu querido, a gente fica aqui com esta pequena parte hoje, né, que foi sobre o sangue, entender o que é que o sangue de Jesus fez na nossa vida, na sua vida, nos comprou, nos resgatou da escravidão do pecado. O sangue de Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. A sua palavra nos limpa também. Aleluia. Vós já estás limpo pela palavra. Amém? Oh, glória a Deus. A palavra é o próprio Cristo. A palavra é espírito e é vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios. Que Deus lhe dê, aleluia, em abundância, tudo que você tem pedido a Ele, né? De acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno. Senhor, nesta manhã, eu já te agradeço por este momento de leitura da palavra, de oração. Eu te agradeço por trazer, Pai, este pequeno estudo sobre este livro, que seja, meu Pai, de edificação, que sirva de edificação para os meus irmãos e irmãs, para esta pessoa, meu Deus, simpatizante do Evangelho, que o Senhor alcance em nome de Jesus, dê o crescimento espiritual, Pai, a essas vidas, em nome de Jesus. Meu querido, coloque a sua vida na mão do Senhor, confie nele, né? Busque no Senhor a sua proteção, porque Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, né? Aleluia. Ele não dorme. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que opera hoje e a todo tempo. Porque a palavra do Senhor, ela diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, na sua vida. Amém? Confia no Senhor, entrega a Ele os teus propósitos, do teu coração, aquilo que tu deseja, entrega a Ele, porque se estiver alinhado com a palavra dEle, então Ele vai realizar. Amém? Porque nosso Deus é um Deus bom e misericordioso. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Louvado seja Deus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Meus queridos, talvez mais tarde eu entre aqui no outro assunto, que é libertos por resgate, né? Porque esse eu fiz um ensino pequeno e a gente tem aqui, antes de entrar no tópico 2, temos esse liberto por resgate e temos tudo está perdoado. E aí, talvez hoje eu ainda fale sobre esses dois tópicos, né, subtópicos do capítulo 1, para que, quem sabe, na sexta-feira, né, amanhã, ou no sábado, a gente começar o capítulo 2, que vai falar sobre a nova vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe e nos guarde no livre de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso lar e nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus.